Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma parte, segunda parte da nossa exposição da Carta aos Romanos. Começamos na semana passada, tem aqui no nosso canal do YouTube, Carta aos Romanos, Prefácio e Saudação, e dessa vez nós vamos tratar do versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura. Acompanhe aí com a gente essa exposição sobre uma das maiores cartas teológicas já escritas e registradas aqui na Palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Primeiramente dou graças a Deus, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Primeira observação que nós fazemos é que Paulo afirma, em um tempo onde a comunicação em longa distância é muito difícil, ele afirma que em todo o mundo é proclamada a fé da igreja cristã em Roma. E diga-se de passagem, igreja cristã perseguida pelo Império Romano. E é interessante como Paulo afirma que essa igreja é conhecida pelo mundo, sendo que nós não tínhamos WhatsApp naquela época, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nenhuma ferramenta de comunicação em longa distância eficaz o bastante para que isso acontecesse, para que essa notícia ocorresse. Mas, pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pela boa obra que estava sendo realizada, a igreja de Roma ficou conhecida. E aí é uma primeira reflexão aqui para nós. Nós precisamos entender que quando Deus está na obra, quando Deus está à frente, a publicidade ela virá. As pessoas conhecerão aquela igreja, conhecerão aquele povo, as pessoas saberão onde está aquela igreja e o que ela é. Não estou dizendo isso para que a gente não divulgue, não, nós vamos divulgar. Porque assim como com certeza muitos simpatizantes da fé cristã, muitos cristãos passaram a notícia, correram a notícia sobre a igreja de Roma, eu acredito que isso acontece naturalmente, isso acontece de uma forma leve, pelo poder do Espírito Santo, quando aquela igreja em Deus ela é relevante, tanto para a glória de Deus, quanto para o serviço em sua comunidade. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E aí ele está citando a oração, Oração feita em espírito, como ele menciona a igreja de Roma em suas orações. E aí ele dá clareza disso no versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela boa vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então ele destaca aqui no versículo 10. Eu queria visitar o povo de Roma e eu estava orando a Deus para que Ele me desse uma ocasião, para que Ele abrisse a porta para essa visitação. Amados, é muito importante nós ressaltarmos que Paulo se intitulava apóstolo e o era de verdade, mas mesmo na sua autoridade apostólica, Paulo não retirava a menção em oração, ele não retirava a sua dependência de Deus para fazer o que ele bem entendia. Ele queria visitar o povo de Roma, mas ele pedia ao Senhor que o Senhor desse a oportunidade, que o Senhor abrisse a ocasião. Quantas vezes nós não tentamos fazer missão com a nossa própria força, evangelizar com os nossos próprios métodos, fazer a obra no nosso próprio esforço, na nossa própria força. E aqui Paulo está dizendo, mesmo sendo apóstolo, ele não nega o fato
de que ele ainda é dependente de Deus e que ele precisa de Deus para tomar qualquer decisão. E aí ele diz, eu desejo muito ver-vos, versículo 11, para repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, ele está nos dizendo, ainda que ele tenha autoridade apostólica, ainda que ele seja alguém muito chamado, muito escolhido por Deus, cheio de dons, cheio de sabedoria divina, ainda assim ele ainda pode aprender com outras pessoas da igreja. E aí nós poderíamos abrir aqui um gancho para o sacerdócio universal de todos os crentes que existia na igreja primitiva e que Lutero defendeu na Reforma Protestante, já que estamos no mês dela, que é: todos os crentes são sacerdotes, reis chamados para ser reis e sacerdotes, porque não é o sacerdócio que me concede alguma coisa superior ao meu irmão, mas eu sou sacerdote porque Jesus me fez assim, mas não por ocasião de ser superior ao outro, mas por ocasião dele ter me feito desta forma. E assim como eu sou, meus irmãos, minhas irmãs também são. E por mais que eu seja apóstolo, por mais que eu detenha dessa autoridade, por mais que eu seja pastor, por mais que eu seja bispo, eu ainda posso aprender com os irmãos. Eu ainda posso aprender com os leigos da igreja. Eu ainda posso compartilhar de dons espirituais. Eu ainda posso aprender com alguém de fora. É uma lição de humildade para nós. Ele, como apóstolo, está dizendo para o povo de Roma: eu posso aprender com vocês. Eu queria estar com vocês, não somente para compartilhar algo meu, mas que também vocês compartilhassem coisas de vocês, para que eu também pudesse crescer na fé. Isso é tremendo. Versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. E aí ele não descreve se ele foi impedido por ocasião de prisão, por ocasião de Deus realmente não permitir, conforme ele descreve em algum ponto da sua jornada. Ele diz que Deus o havia impedido de fazer algumas missões. Me fugiu agora qual lugar que ele iria, mas ele diz que foi impedido. Nós não sabemos se foi por ocasiões físicas ou se foi pelo próprio Espírito, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. E aí mais uma evidência de que a igreja de Roma ela foi constituída quase certeiramente na pregação de Pedro, que mais uma vez não foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, como eu disse na semana passada. Por isso que ele diz: pegar entre vocês algum fruto, como também entre os gentios, porque a igreja era majoritariamente judeus, mas também existiam gentios juntos na igreja. E a igreja de Roma recebia e acolhia esses gentios na sua comunidade, né? Não havia acepção de pessoas. Versículo 14 ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amados, olha como é que o apóstolo Paulo ele coloca a sua missão e o seu apostolado. Ele diz: eu sou devedor. Às vezes, amados, a gente pensa que o conhecimento que a gente adquire, os talentos que a gente possui, né, os dons que nós recebemos, nós pensamos que as pessoas que estão nos ouvindo é que estão sendo beneficiadas. Se ele não quer, tudo bem, quem perde é ele. O apóstolo Paulo ele tinha a visão contrária. Ele diz, eu devo isso. Eu devo isso a ignorantes. Eu devo isso a bárbaros. Eu devo isso a sábios. Eu devo isso a gregos. Porque
Paulo entendia que o que ele havia recebido, toda a sabedoria, toda a eloquência, todo o dom de anunciar e do dom apostólico, o dom de produzir doutrina, de confirmar doutrina, tudo que ele havia recebido era do Pai. E se o Pai deu alguma coisa a ele, ele tem a obrigação de compartilhar. E aí ele diz: eu sou devedor. Eu sou devedor. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todos os dons que eu possuo, todos os talentos que me foram entregues, tudo aquilo que Deus me deu, não foi para a minha exaltação, não foi para a minha autopromoção, foi para promover o reino e a glória de Deus. Que nós possamos entender o nosso ministério como o apóstolo Paulo entendeu. Eu tenho certeza que se nós observarmos nossos ministérios, nossa caminhada na igreja, da mesma forma como Paulo observou, com humildade, no sentido de dever, e não no sentido de pegar nossos talentos para nós mesmos e nos exaltarmos em nossos talentos. Mas não, ele diz: aquele que quer se gloriar, que se glorie no Senhor. E aqui ele descreve: eu sou devedor, eu devo isso a vocês, de anunciar esse evangelho, de compartilhar aquilo que eu recebi de Deus. Eu sou devedor aos irmãos, porque eu recebi algo de Deus e eu tenho o dever, a obrigação espiritual de compartilhar isso. Que nós possamos entender o Evangelho e as boas novas do reino nessa perspectiva humilde, de servo, como aquele que sabe que tudo que ele tem e faz de bom não vem dele próprio, mas vem do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa consagração, possa te conceder um momento de oração e de reflexão em nome de Jesus. Que você possa se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Toda quinta-feira temos aqui vídeos da nossa consagração com mais exposição sobre a Carta aos Romanos. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.